título da nossa meditação de hoje é Pós-Verdade. A base para ela está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, 14 a 19. Paulo instruía o seu colega de trabalho, também pastor, Timóteo, que trabalhava com outros pastores, a respeito de ficar firme na verdade. Aquela verdade que vem de Deus, o ensino cristão realmente. O texto diz assim, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, 14 a 19. Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras. Já começou aqui, evitem brigas a respeito de palavras, não se meta em discussão tola, é por aí. Ele continua, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, a palavra que procede de Deus. Os ensinos cristãos, no contexto é isso que ele está falando. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto. Ele dá alguns exemplos aqui. Que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Vivemos em um período da história que tem sido classificado por alguns como a época da pós-verdade. Pós-verdade. Além, depois da verdade. Quando o fato deixa de ser importante para muitos comunicadores e a intenção do discurso toma o seu lugar. Olha, o que importa não é o que aconteceu, o que importa é o que eu quero transmitir aqui com o meu discurso, com a minha narrativa. Obviamente, isso causa uma insegurança generalizada. Pois, por exemplo, ao ouvirmos uma notícia, não sabemos mais, assim, de imediato, se é verdade ou não. Se ela descreve o que ocorre ou apenas está sendo utilizada como um instrumento de propagação de uma determinada ideia ou ideologia. Assim fica cada vez mais clara a necessidade de se perguntar, diante de uma notícia, diante de um enunciado, por que foi dito isso? Que intenção há por trás dessa divulgação? Ao que estão tentando me induzir a acreditar? Fica atento. O conceito pós-verdade realmente é novo, mas a estratégia que está por trás dela é antiguíssima. Paulo aqui, em sua segunda carta a Timóteo, já alertava a respeito da divulgação de ensinos que não estavam de acordo com os fatos. No caso aqui, alguns anunciavam que a ressurreição dos cristãos já havia ocorrido. Notícia que não estava de acordo com a realidade, mas que foi suficiente para desviar alguns da fé. Já atrapalhou a vida de algumas pessoas. Ele também mostra o antídoto contra esse veneno que corrói como câncer. Ele chama exatamente disso lá no versículo 17, né? As suas palavras se alastrarão como gangrena ou como câncer, dependendo aí da versão que você está usando. E ele cita ali 2 propagadores aí de mentiras, né? Que ele chama lá de Himeneu e Fileto, 2 hereges. Então, algo que corrói como câncer em relação ao que ele poderia fazer no meio cristão. Paulo alerta Timóteo a se apegar e a utilizar bem a palavra da verdade, ou seja, ficar firme nos ensinos
que havia recebido do próprio Paulo e que estavam de acordo com a palavra de Deus. Meus amigos, em uma época como a nossa, repleta de comunicadores manipuladores, que buscam destruir ou direcionar a nossa fé, em que fica cada vez mais difícil de sabermos o que é verdade, o que é mentira, se faz extremamente necessário ou que conheçamos, e nos apeguemos à palavra da verdade, a palavra que procede de Deus e está registrada na Bíblia. Lembremos-nos das palavras de Jesus, que enquanto orava por seus discípulos, pediu e declarou ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Diga não à pós-verdade, se apegando à palavra da verdade.